Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Existem momentos tão perfeitamente alinhados, tão improváveis e tão difíceis de explicar, que fazem qualquer pessoa se perguntar se algo maior estava observando tudo de perto. De uma borboleta pousando sobre uma noiva emocionada e enlutada, até um pássaro branco impedindo um motociclista de seguir em direção a uma estrada destruída, e uma garotinha conversando com um ente querido que ninguém mais conseguia enxergar. Hoje, apresentamos milagres reais que acabaram capturados em câmera. Você é novo por aqui? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like neste vídeo. O Padre B caminhava em direção à sua igreja, em uma tarde que parecia completamente comum, quando tudo mudou de repente. Perto dali, um motorista adolescente sofreu uma convulsão e perdeu o controle do carro, fazendo o veículo avançar em alta velocidade na direção do sacerdote. Então, em um instante que muitos ainda tentam entender, uma figura brilhante, vestida com túnicas brancas e asas luminosas, apareceu no meio da rua. A presença misteriosa pareceu empurrar o carro, fazendo o veículo girar pelo ar antes de cair novamente em pé, apoiado nas quatro rodas. O mais impressionante é que depois, os paramédicos encontraram o jovem motorista totalmente ileso. O padre Bach afirmou que aquele acontecimento fortaleceu sua crença em anjos da guarda. Coincidência ou milagre, as imagens continuam sendo inacreditáveis. Na antiga cidade de Belém, testemunhas afirmam que um momento extraordinário envolvendo um ícone sagrado de Jesus recebeu registro em vídeo. Os olhos pintados, que no começo pareciam fechados e tranquilos, começaram a se abrir lentamente, como se movessem sozinhos, dando à imagem uma presença quase viva. Por um breve instante, os olhos pareceram olhar para fora com uma expressão calma e poderosa, antes de se fecharem suavemente outra vez. Muitos fiéis enxergaram aquilo como algo muito maior do que um simples efeito visual estranho. Para eles, era um sinal de conforto, orientação e proteção em tempos difíceis. Era como se Jesus estivesse velando pela humanidade e chamando as pessoas para uma fé mais profunda. No início, tudo parecia absolutamente normal, enquanto um motociclista seguia tranquilamente pela estrada. Mas essas imagens de segurança de uma rua calma viralizaram depois que os espectadores perceberam algo estranho acontecendo em questão de segundos. Quando o piloto passou diante da câmera, uma figura fraca e translúcida apareceu de repente na área gramada próxima. Movendo-se rapidamente na direção do motociclista, a forma misteriosa pareceu se fundir com ele antes de desaparecer sob o brilho do farol da moto. O momento aconteceu tão rápido que muita gente precisou rever o clipe várias vezes para conseguir enxergar com clareza. Alguns acreditam que aquilo representou um anjo da guarda, intervindo para protegê-lo de um perigo invisível. Uma mulher visitou um templo hindu local para fazer uma doação e voltava para casa enquanto comia uma fruta. Em um beco estreito de Surat, na Índia, ela viveu um susto inacreditável no dia 5 de outubro de 2024. De repente, uma grande caixa d'água de plástico caiu do telhado de um prédio próximo, despencando diretamente na direção dela. As imagens de segurança registraram um momento impressionante em que o tanque aterrissou em pé ao redor da mulher, em vez de atingi-la diretamente. De alguma forma, as laterais passaram por ela sem acertá-la, deixando-a presa, porém salva, dentro do recipiente oco quando ele bateu no chão. Poucos instantes depois, sua cabeça apareceu pela abertura superior, deixando todos se perguntando quais seriam as chances de algo assim acontecer. No meio das florestas da República Dominicana, um grupo de líderes espirituais se reuniu para uma cerimônia de batismo, cercado por árvores e silêncio. O que começou como um ritual pacífico ao ar livre se transformou em algo extraordinário, quando várias figuras brilhantes surgiram perto da borda da mata. As formas luminosas permaneceram completamente imóveis entre as árvores, como se observassem em silêncio aquele momento sagrado. Testemunhas disseram que as figuras pareciam seres vestidos com túnicas brancas e esvoaçantes, embora nenhum rosto ou detalhe claro pudesse ser visto, apenas uma luz suave e radiante. Muitos dos que estavam presentes, e também aqueles que viram as imagens depois, acreditaram que eram mensageiros celestiais, aparecendo para abençoar o batismo. Em um rio de Honduras, uma simples cerimônia de batismo para 2 novos fiéis se tornou um momento que muita gente considerou extraordinário. As imagens mostram as pessoas em pé na água enquanto são batizadas, cercadas por uma atmosfera úmida, enevoada e cheia de neblina.
Perto dali, duas figuras brilhantes aparecem levemente acima do rio, reluzindo suavemente e vestindo o que parecem ser túnicas brancas e fluídas. Elas permanecem quase completamente paradas, como se estivessem observando em silêncio ou abençoando o momento sagrado que acontecia logo abaixo. Aqueles que gravaram e compartilharam o vídeo acreditam que as formas luminosas eram anjos, aparecendo durante o batismo naquela região. Durante um serviço funerário extremamente emocionante, familiares se reuniram para se despedir de alguém que acreditavam ter falecido. Quando um parente se aproximou para dar um último toque suave, algo inesperado aconteceu. O homem começou a se mexer de repente, e logo depois, sentou-se lentamente diante de todos, como se estivesse despertando de um sono profundo. A dor se transformou instantaneamente em choque, espanto e esperança, enquanto as pessoas ao redor tentavam compreender o que estavam vendo. Alguns acreditaram ter presenciado um verdadeiro milagre, algo que desafiava tudo aquilo que pensavam saber sobre a vida e a morte. Outros se perguntaram se uma rara condição médica poderia tê-lo feito parecer sem vida, apenas para despertar instantes depois. Neste vídeo, uma pomba solitária surgiu do nada, voando exatamente na frente de um carro em movimento antes de pousar sobre o capô. As imagens da câmera veicular registraram esse momento extraordinário em uma estrada escura e molhada durante a noite. O motorista levou um susto e freou imediatamente, parando bem a tempo. Segundos depois, um enorme caminhão com carreta atravessou o cruzamento exatamente onde o carro teria passado. Se o motorista tivesse continuado na velocidade normal, o momento poderia ter terminado de uma forma muito diferente. Em vez disso, o carro permaneceu seguro e o condutor saiu ileso, levando muitos espectadores a acreditar que a pomba apareceu como um sinal de intervenção divina. Neste vídeo, uma figura azul brilhante apareceu de repente em uma câmera de segurança, movendo-se silenciosamente pela área de um posto, como se estivesse flutuando. A gravação acabou capturada em Parma, Ohio, tarde da noite, em um posto de gasolina. Ao revisar as imagens, o proprietário ficou perplexo e assistiu ao vídeo por mais de 30 minutos, tentando entender o que estava vendo. A forma translúcida deslizou pelo estacionamento, flutuou perto das bombas e se aproximou lentamente de um carro estacionado. Depois, passou sobre o para-brisa, permaneceu ali por alguns instantes e desapareceu sem deixar qualquer tipo de rastro. Teria acontecido um truque de luz, um reflexo, ou algo que a câmera conseguiu captar e que os olhos humanos não puderam ver? Na noite de 14 de outubro de 2023, pessoas em Israel presenciaram um espetáculo impactante e incomum no céu. Um poderoso feixe de luz se ergueu diretamente do horizonte, cortando as nuvens escuras acima delas. No topo da coluna luminosa, apareceu uma figura brilhante com bordas suaves, que lembravam asas ou uma presença radiante suspensa no ar. A luz se destacava intensamente contra o céu denso e nublado, fazendo a cena parecer ainda mais dramática. Abaixo, os contornos fracos dos prédios acrescentavam contraste à aparição. Por causa da forma e do momento em que aconteceu, muitas pessoas descreveram a visão como a aparição de um anjo nos céus. Durante uma cerimônia de casamento muito emocionante, uma delicada borboleta pousou inesperadamente sobre a noiva em um momento poderoso. Enquanto descansava suavemente nela, a noiva ficou tomada pela emoção, pois havia perdido o pai recentemente, o que tornou aquele instante profundamente significativo. Em muitas culturas, incluindo a tradição japonesa, as borboletas são vistas como símbolos da alma, da transformação e de mensagens enviadas por entes queridos que já partiram. Em vez de voar embora, a borboleta permaneceu ali por vários momentos, como se estivesse oferecendo consolo à noiva em seu dia especial. Imagens de segurança de uma sala de cuidados paliativos registraram um momento silencioso, mas extraordinário. Durante as últimas horas de um paciente, várias esferas fracas e luminosas apareceram perto da cama, flutuando suavemente ao redor da pessoa. As luzes delicadas se moviam com calma, quase como se tivessem um propósito, pouco antes de o paciente falecer. Enfermeiros e cuidadores de pacientes em fim de vida frequentemente relatam experiências parecidas, o que torna as imagens ainda mais misteriosas. Alguns acreditam que os orbes mostram a alma se preparando para deixar o corpo, enquanto outros os veem como guias angelicais, oferecendo conforto, paz e apoio durante a transição final. Enquanto fiéis se reuniam dentro de uma igreja histórica,
uma figura luminosa com aparência humana apareceu de repente perto do altar. Isso teria acontecido durante um culto religioso comum, no dia 19 de janeiro de 2026, na Igreja da Ascensão, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. A figura brilhante se destacava claramente contra o santuário, reluzindo com uma intensidade impressionante, enquanto as pessoas observavam espantadas. Ela parecia alta e ereta, quase como a silhueta de uma pessoa, antes de se afastar lentamente. A igreja é tradicionalmente associada ao local onde Jesus ascendeu ao céu, o que torna o momento especialmente poderoso para muitos fiéis. Por esse motivo, eles interpretaram a aparição luminosa como algo profundamente significativo e possivelmente milagroso. Em um quarto de hospital em Rovaniemi, na Finlândia, um homem estava sentado ao lado de sua avó idosa durante os últimos dias dela. De repente, ela começou a falar como se conseguisse ver pessoas no quarto que ele não podia enxergar. Com calma, ela descreveu uma menininha vestida de rosa que estava por perto e várias outras figuras reunidas no canto, quase como se estivessem celebrando. O homem olhou ao redor com atenção, mas não viu nada fora do comum. Para ele, o quarto estava vazio, exceto pelos dois. No entanto, sua avó continuava observando os visitantes invisíveis com um interesse sereno. Algumas horas depois, ela faleceu, deixando o neto convencido de que anjos haviam vindo para guiá-la suavemente para outra vida. No centro da grande mesquita de Meca fica a Kaaba, o antigo santuário em forma de cubo coberto por um tecido preto e considerado pelos muçulmanos como a Casa de Deus. É o local mais sagrado do Islã, visitado por milhões de peregrinos que caminham ao seu redor, rezam por perto e buscam conexão espiritual durante o Hajj e a Umrah. Em algumas gravações, figuras radiantes e luminosas parecem flutuar acima do teto da Kaaba. Essas formas brilhantes se destacam acima dos fiéis logo abaixo, criando uma cena que muitos espectadores consideram misteriosa e profundamente significativa. Neste vídeo, uma mulher que vinha enfrentando uma condição grave estava deitada sozinha quando uma forma suave e luminosa apareceu ao lado de sua cama. O momento acabou capturado por uma câmera de segurança do hospital dentro do quarto da paciente. A presença parecia quase um braço se estendendo em sua direção com cuidado e delicadeza. Em vez de parecer assustada, a paciente demonstrou tranquilidade e até virou a cabeça, como se estivesse conversando pacificamente com aquela presença invisível. Uma enfermeira percebeu a luz estranha no monitor e correu para entrar no quarto, mas, quando chegou, ela já havia desaparecido. A mulher dormia tranquilamente, com sinais vitais estáveis, fazendo muitos acreditarem que aquilo representou o toque de um anjo. Uma mulher tentava atravessar uma rua movimentada à noite, quando aconteceu um momento assustador. Com os carros passando rapidamente e a visibilidade reduzida, calcular a distância se tornou difícil. Ela conseguiu passar à frente do primeiro veículo, mas outro carro, na faixa ao lado, vinha rápido demais para frear a tempo. Justamente quando parecia que ela não teria como escapar, uma rajada repentina de vento surgiu e a empurrou bruscamente para a frente. A força alcançou o suficiente para deslocá-la quase até o outro lado da via, deixando muita gente se perguntando o que realmente havia acontecido ali. Em uma casa tranquila, uma pequena calopsita acabou filmada descansando pacificamente diante de uma imagem emoldurada da Virgem Maria. Então, sem que ninguém pedisse, a ave abaixou lentamente a cabeça e abriu as asas em um movimento cuidadoso e elegante. Para muitos espectadores, aquilo parecia quase uma reverência respeitosa ou um pequeno ato de adoração. Na tradição cristã, as aves costumam carregar um significado profundo e podem simbolizar a alma, o Espírito Santo, a paz ou mensageiros celestiais. Por isso, o gesto suave da calopsita emocionou muitas pessoas, e alguns o viram como um pequeno, mas poderoso, sinal de fé aparecendo na vida cotidiana. Em um momento dramático, uma van bateu contra a lateral de um caminhão grande com uma força inacreditável, deixando a parte da frente gravemente danificada e espalhando destroços pela estrada. À primeira vista, parecia o tipo de acidente do qual ninguém conseguiria sair vivo. Mas, instantes depois, o motorista saiu tranquilamente dos destroços, completamente ileso. Ele se movia com facilidade, sem apresentar ferimentos visíveis, sem sinais claros de choque ou dor.
Muitos espectadores chamaram aquilo de um milagre impressionante, especialmente porque a parte dianteira da van ficou destruída enquanto a cabine permaneceu intacta o suficiente para protegê-lo. Um homem estava em pé no telhado de sua casa, filmando casualmente o céu cinzento e carregado, quando algo enorme atravessou seu campo de visão de repente. No começo, ele pensou que poderia ser um pássaro grande voando muito alto, mas, conforme continuou gravando, a forma começou a parecer muito mais estranha. Uma figura gigantesca com asas se movia lentamente entre as nuvens, com um movimento poderoso e elegante. Suas asas pareciam tão largas que bloquearam brevemente a luz suave por trás delas, criando uma silhueta impressionante contra o céu nublado. A figura parecia quase humana em sua forma, embora muitos espectadores tenham descrito sua presença como claramente angelical. Nas ruas estreitas de Florência, em Caquetá, dois garotos brincavam quando, de repente, aconteceu um momento aterrorizante. Uma van entrou em alta velocidade pelo beco, com os faróis iluminando a luz fraca do ambiente, enquanto um menino estava exatamente no caminho do veículo, tendo apenas um instante para reagir. De alguma forma, ele conseguiu saltar no momento em que a van passava em alta velocidade, raspando nele por apenas alguns centímetros. O segundo garoto parecia preso entre a van e a parede, com quase nenhum espaço para escapar. Mesmo assim, no último instante, ele conseguiu passar são e salvo, deixando os espectadores chocados ao verem que os dois meninos sobreviveram sem ferimentos. Uma mulher e seu filho pequeno atravessavam uma rua movimentada quando algo impressionante aconteceu em um piscar de olhos. Sem aviso, um clarão brilhante de luz apareceu ao redor deles e, instantes depois, os dois estavam seguros do outro lado da estrada. Uma figura misteriosa parecia ajudá-los a sair do meio do tráfego, com uma velocidade tão grande que quase parecia impossível. Em um segundo, estavam em perigo. No segundo seguinte, estavam completamente a salvo. A rapidez do movimento deixou os espectadores espantados, perguntando-se se algo extraordinário realmente havia acontecido ali. Dentro de uma igreja silenciosa, uma estátua de Jesus na cruz pareceu se mover de maneira surpreendente. No início, o braço direito da figura estava caído ao lado do corpo, afastado da viga transversal. Então, lenta e deliberadamente, o braço começou a se erguer até retornar à posição familiar, estendido na cruz. As imagens registraram claramente o momento em vídeo, deixando as testemunhas dentro da igreja admiradas. Ninguém parecia tocar na estátua, e não havia ajuda mecânica visível nem qualquer explicação óbvia. Para muitos espectadores, o movimento suave parecia misterioso, quase como se a estátua tivesse ganhado vida. Na cidade russa de Maikop, um homem levou um susto extremamente sério no dia 4 de novembro de 2024, quando ventos fortes derrubaram de repente uma grande árvore ao lado da estrada. O enorme tronco e os galhos caíram com força sobre o asfalto, exatamente por onde ele havia passado poucos instantes antes. As imagens de segurança registraram a cena impactante, enquanto a árvore despencava a apenas alguns centímetros de seu corpo, com força suficiente para lascar madeira e espalhar destroços pela rua. Ela ainda passou muito perto de um carro branco estacionado nas proximidades. De alguma forma, o homem saiu completamente ileso, ficando depois ao lado da árvore caída, incrédulo com o quão perto esteve de uma tragédia. Um momento de tirar o fôlego recebeu registro, quando uma criança pequena escorregou pelo corrimão metálico de uma escada e começou a cair. Em questão de segundos, a situação poderia ter se transformado em algo trágico. Um homem que estava no nível inferior reagiu instantaneamente, lançando-se para a frente com uma velocidade impressionante para agarrar a menina antes que ela tocasse o chão. Ela simplesmente estava descendo pela escada, quando sua mão escorregou, fazendo seu corpo passar pelo vão do corrimão. A queda era alta o bastante para causar um ferimento grave, mas o homem estendeu os braços exatamente no momento certo e a segurou com segurança. Em uma noite tranquila, a câmera de segurança externa de uma família registrou um acontecimento estranho que deixou todos profundamente inquietos. Duas formas borradas e translúcidas se moviam lentamente pelo gramado por mais de 4 minutos, parecendo quase figuras cobertas por roupas longas e esvoaçantes. O mais misterioso é que o sensor de movimento pareceu detectá-las e acendeu os refletores. À medida que as formas desapareciam, as luzes enfraqueceram novamente e a câmera voltou para o modo infravermelho, como se algo real tivesse passado pela área.
Depois de revisar as gravações, ninguém encontrou pessoas ou animais na propriedade. Muitos espectadores acreditaram que aquelas formas silenciosas eram guardiões celestiais protegendo a casa. Em uma praia castigada pelo vento, testemunhas capturaram um momento impressionante quando uma figura com grandes asas brancas pareceu descer do céu. As imagens mostram 3 pessoas paradas, admiradas, enquanto o ser alado se aproxima suavemente das dunas de areia, com as asas completamente abertas. Enquanto vozes reagem com surpresa e emoção, a câmera treme e a figura se aproxima brevemente da multidão antes de voltar a subir para o céu. Espectadores do mundo inteiro ficaram impressionados com o vídeo, e muitos fiéis o descreveram como uma poderosa prova da aparição de um anjo em nosso mundo. No Brasil, bombeiros receberam chamado para combater um grave incêndio em uma residência, que já havia consumido grande parte do imóvel. Quando finalmente entraram nas ruínas ainda cobertas de fumaça, encontraram algo que os deixou sem palavras. Em um cômodo destruído, cercado por cinzas e escombros, um retrato da Virgem Maria permanecia completamente intacto. A moldura e a imagem continuavam preservadas, sem marcas visíveis de queimadura ou danos causados pela fumaça. Tudo ao redor havia sido destruído, mas a imagem sagrada permanecia de pé e limpa, quase como se tivesse recebido proteção. Os bombeiros mal conseguiam acreditar no que estavam vendo, e muitos espectadores depois chamaram aquilo de um poderoso sinal de fé e proteção divina. Um simples gesto de bondade pode ter salvado a vida de um homem em um momento que muitos chamam de timing perfeito. As imagens de segurança do lado de fora de um prédio mostram o homem caminhando em direção à saída, quando uma mulher se aproxima pelo outro lado. Ele para, segura a porta para ela e espera educadamente enquanto ela entra. Segundos depois, ao sair, uma pesada moldura de janela se solta de repente e cai exatamente onde ele estaria. Se não tivesse parado para ajudá-la, o objeto poderia tê-lo atingido diretamente. Muitos espectadores acreditam que aquilo representou mais do que uma simples coincidência, enxergando o caso como uma proteção celestial no instante perfeito. Uma mulher estava sentada em casa quando seu cachorro, de repente, a alertou para que se levantasse. No início, ela pareceu confusa, mas mesmo assim obedeceu e saiu do lugar. Menos de um segundo depois, todo o teto desabou exatamente onde ela estava sentada. O cachorro continuou seguro por causa de seu tamanho pequeno, mas a mulher poderia ter ficado gravemente ferida. Muitos espectadores viram aquilo como uma mistura de timing milagroso e os instintos incríveis de um cão extremamente atento. Tarde da noite, uma mãe ouviu vozes suaves, vindas do quarto de sua filha pequena. Quando olhou lá dentro, o cômodo parecia silencioso e a menina parecia estar dormindo. Sentindo certo incômodo, a mãe verificou as gravações de segurança e viu a criança sentada na cama, sorrindo e conversando alegremente com alguém invisível. O rosto da menina parecia calmo e cheio de confiança, como se aquela presença fosse familiar para ela. Na manhã seguinte, a mãe perguntou delicadamente com quem ela estava falando, e a menina respondeu que era sua avó, como acontecia todas as noites antes de dormir. No alto de um céu azul e limpo sobre a Palestina, uma testemunha capturou algo que deixou muitos espectadores impressionados. Enquanto filmava para cima em um dia aparentemente comum, a pessoa registrou uma forma luminosa surgindo entre as nuvens. A figura parecia quase humana, com os braços estendidos e vestes fluidas brilhando contra o céu. Muitas pessoas que viram as imagens acreditaram que aquilo mostrava um anjo aparecendo sobre a região. A imagem parecia tão clara para os fiéis que os comentários rapidamente se encheram de orações e mensagens de esperança. Seja vista como um guardião, um símbolo de paz ou uma rara formação de nuvens, a cena continua sendo uma das imagens mais marcantes já filmadas no céu. No dia 10 de junho de 2018, algo extraordinário acabou gravado durante um culto de oração ao vivo na igreja de Santa Anita, no México. Um sacerdote conduzia a congregação em oração, enquanto uma grande estátua de Jesus Cristo permanecia atrás dele. No começo, nada parecia incomum, mas quando as imagens passaram por revisão e compartilhamento na internet, os espectadores perceberam que a mão da estátua parecia se mover lentamente. Ninguém dentro da igreja pareceu notar nada em tempo real. O clipe rapidamente gerou debate. Alguns disseram que poderia ser uma falha de câmera ou um efeito de iluminação,
enquanto outros acreditaram que aquela era uma silenciosa mensagem celestial. Estas imagens mostram uma criança pequena usando uma roupa confortável com capuz, parada perto de uma grande fogueira, enquanto chamas alaranjadas e brilhantes se erguem na noite. Em um momento de cortar a respiração, a câmera de um pai capturou o que muitos espectadores acreditam representar um anjo da guarda protegendo seu filho pequeno. Quando a criança se aproxima do calor, uma luz brilhante aparece de repente atrás dela. A forma luminosa se move rapidamente para o lugar, posicionando-se entre o menino e as chamas. Quase no mesmo instante, a criança se vira e se afasta com calma, como se uma mão invisível a estivesse guiando com delicadeza. Muita gente vê esse momento como um poderoso sinal de proteção. Tarde da noite, um motociclista solitário seguia por uma estrada tranquila e vazia, quando um pássaro completamente branco apareceu de repente no meio da escuridão. Ele voou exatamente na frente do caminho do piloto e permaneceu suspenso ali por alguns segundos, fazendo o motociclista frear por instinto. Essa breve pausa pode ter salvado sua vida, porque, a pouca distância dali, a estrada havia desmoronado completamente, deixando um buraco profundo e perigoso no asfalto. Se ele tivesse continuado na mesma velocidade, talvez não conseguisse parar a tempo. Abalado, mas seguro, o piloto expressou mais tarde sua profunda gratidão pelo pássaro misterioso que mudou tudo. Você já presenciou algum milagre real? Conte para a gente nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Para ver mais vídeos que já fizemos, clique em um dos que aparecem na tela, ou dê uma olhada no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima!